Nós estamos aqui hoje em mais um Papo Fácil. Eu estou com o Alex Vinetsky, ele é diretor de P&D da Stefanini. Alex, obrigado por me receber nesses dias de reclusão, que as pessoas acham que a gente está trabalhando menos, mas estamos trabalhando mais. Você vai até contar melhor essa história. Vamos, a gente tem muita história e temas interessantes da Stefanini para contar. Obrigado, Flávio. Uma honra aí você me receber. À distância, né? A gente não pode se cumprimentar, se falar, mas assim, é uma grande honra testar esse formato novo e estou super à disposição aí. Não, perfeito, perfeito. Bom, como eu disse, eu já conversei algumas vezes com a Stefanini, vou colocar os links para os vídeos aqui de conversas que eu tive. Acho que eu tive 2 ou 3 conversas com o Marco, cada uma delas em temas diferentes, mas foram muito interessantes. Mas hoje eu queria começar a nossa conversa com uma das... A gente vai falar sobre 2 ferramentas ou 2 recursos que a Stefanini oferece e que vocês estão ajudando as empresas nesse momento de reclusão, de trabalho remoto. Eu sei que vocês têm uma solução de ponto eletrônico remoto, que isso já era algo que vocês usavam. Enfim, como é que é a característica dessa ferramenta e como é que vocês estão ajudando as empresas nesse momento a resolver esse problema com a ferramenta de vocês? Isso é bem interessante, porque essa é uma ferramenta que foi desenvolvida basicamente para times de campo. Se você pensar em qualquer empresa, a gente normalmente tem um contingente que trabalha dentro do escritório e um outro contingente maior ou menor que trabalha na rua, isso que a gente chama de campo. Dependendo do tipo da empresa, você tem mais ou menos pessoas em campo. Então, qualquer empresa normalmente tem área comercial em campo. Mas quando você pega utilities ou logística, você tem uma porcentagem importante, às vezes a maior parte da empresa trabalhando em campo, e é para isso que o produto foi desenvolvido. Ele já está no mercado há mais de 3 anos, tem aí algumas centenas de clientes. Só que o que aconteceu nesse momento é que todo mundo foi trabalhar remoto. E no momento em que todo mundo foi trabalhar remoto, também essas equipes que trabalhavam no escritório, elas precisam de algum tipo de gestão de ponto por razões legais. E é engraçado isso que você falou das pessoas trabalharem mais ou menos, né? Um dos grandes temores que a gente sempre teve com relação a mandar as pessoas para casa é que elas trabalhariam pouco. E o que a gente tem percebido na Stefanini é que elas estão trabalhando demais. Então, todas as últimas reuniões que eu tive com o meu time a respeito de trabalho remoto foi para pedir para eles trabalharem menos. Falar, Dá um por break. favor. Fala, vamos lá. Não, tiveram que pedir para dar um break, senão a pessoa não sai do computador, reuniões, fica Isso. trabalhando o dia inteiro, né? Isso, e assim, o que o ponto permite é que as pessoas consigam fazer gestão desse trabalho, gestão de tempo, gestão de pausa, e a gente tenha isso do ponto de vista legal anotado aí nas ferramentas de RH e o ponto certificado já integrado com a maioria delas. Agora, só para a gente ilustrar, você me contava que a Stefanini teve um formidável esforço de migração para o ambiente remoto. Quantas pessoas estão trabalhando remotamente agora e até usando o ponto certificado, que é o nome da solução? A gente teve que transferir em algumas semanas 14 mil pessoas no Brasil e 24 mil no mundo, de Uau. 72 escritórios físicos e locações, né, call centers, centrais de atendimento, para casa. Está todo mundo trabalhando em casa já há algumas semanas e esse foi um desafio hercúleo aí, porque não é só permitir as pessoas trabalhem via Zoom ou via Teams ou o que quer que seja, mas permitir que essas pessoas acessem sistemas, tanto os nossos sistemas como os sistemas de clientes de casa. E isso foi bastante complicado, porque muitas vezes dependemos desses clientes para nos ajudarem, mas felizmente a gente conseguiu fazer toda essa migração aí, call centers com 2.000, 2.500 pessoas, todo mundo trabalhando de casa. Puxa vida. Não, fantástico. Quer dizer, a solução já existia, já estava madura, vocês estão usando agora nessas dezenas de milhares de pessoas da empresa que estão trabalhando. Agora, vocês ofereceram essa solução para o mercado para ajudar nesse momento. Como é que é exatamente essa oferta? Quando a crise começou, a gente pensou o que a gente pode usar da nossa experiência, do nosso ferramental, que seja útil para outras empresas passando pelo mesmo momento. E todo mundo está passando pelo mesmo momento. O ponto certificado é uma solução que já estava madura e a gente ofereceu para o mercado, inclusive gratuitamente, por 60 dias, mas a gente pode até ampliar isso. Ninguém sabe quanto tempo isso vai durar.
E uma outra ferramenta que a gente também ofereceu foi a nossa plataforma de inteligência artificial, a SOF, que também é uma plataforma bastante madura, usada aí por mais de 120 grandes empresas no mundo inteiro, para conseguir otimizar as filas de atendimento, que a gente sabe que se tornaram imensas em boa parte dos prestadores de serviço aí do país e do mundo. Não, a gente vai falar um pouco mais da SOF, mas ainda para a gente encerrar o assunto do ponto certificado, essa oferta de vocês me parece muito, muito, muito interessante, porque quantas empresas não tinham essa solução e que agora podem experimentar por 60 dias ou eventualmente mais, se essa crise se estender, esperamos que não, mas não está nas nossas mãos, né? Mas aí eu acho que ao mesmo tempo as empresas têm o problema delas resolvido, porque existe hoje em dia obrigatoriedade legal do ponto eletrônico, dependendo da natureza da empresa, ela por lei tem que ter o registro de ponto, não é isso? O registro de ponto ele é necessário, ele é uma obrigação legal, e é por isso que essa ferramenta ela é tão útil, não dá para levar relógios de ponto para casa das pessoas. Não dá. Então, ele permite você fazer essa transição de maneira muito mais simples e permite unificar a informação. Quando você pega uma empresa, por exemplo, como a Stephanie, eu falei que tinha 70 e poucos escritórios, né? No Brasil são 40. A gente tinha informação de cada escritório individualmente a partir dos relógios de ponto. Agora a gente tem elas unificadas num sistema só, não importa onde essas pessoas estão trabalhando no Brasil inteiro. Bom, enfim, é um tremendo ganha-ganha, porque as empresas que não tinham essa solução remota agora podem utilizar e atender os requisitos da lei, e a hora que isso tudo passar, elas, tendo tido contato com a ferramenta, podem vir a adotar em definitivo ou não, ou seja, é bom para todo mundo, né? Claro, e assim, não só adotar em definitivo a ferramenta, como a gente acha, como a gente estava falando, né, Flávio? Que o modelo e a visão de trabalho remoto vai mudar. Quando a gente É, voltar ao normal, a gente vai olhar e falar: a gente precisa ir todo mundo para o escritório todo dia? Ou existe uma outra maneira de fazer isso que é diferente, que talvez seja até mais eficiente para todo mundo? com todo mundo que eu tenho falado nesses dias aqui de gravação de conversa do Papo Fácil Remoto, a gente tem meio que batido nessa tecla. É, hora que a pandemia acabar e nós voltarmos fisicamente para os escritórios, não vai voltar como era antes. Com certeza, esse aprendizado do trabalho remoto vai permitir com que as empresas se organizem de uma maneira mais dinâmica. E cá entre nós, hein? Vamos até falar perto aqui. O trânsito da cidade, o trânsito de São Paulo é terrível. Você poder ter a opção de 1 ou 2 dias por semana, poder trabalhar de casa e ter comprovadamente a mesma produtividade ou até mais, é fantástico, né? Não, e agora é fato, né? Não é mais imaginar ou discutir no departamento de RH. A gente vai ter meses aí de medição para saber e para melhorar a metodologia. Então a gente vai sair disso tendo aprendido muito mais. É um laboratório gigantesco de trabalho remoto e de eficiência, de gestão de horário, de gestão de tempo, de necessidade de viagem para visitar cliente, que eu acho que é uma coisa que também está sendo colocada muito em xeque. O quanto eu preciso, às vezes, viajar para Brasília, viajar para o Rio, fazer uma reunião de meia hora. Antes existia essa coisa, o cliente quer me ver, mas eu acho que não sei se ele quer tanto mais. Eu acho que a gente vai se acostumar a fazer de uma outra maneira. A hora que você desembutir da conta dele o custo das viagens, ele vai gostar. Pois é, vai ficar feliz também. Agora, vamos falar da SOF, porque a SOF é uma coisa fantástica, é um desenvolvimento fantástico que vocês fizeram. É uma plataforma, vamos só equalizar os conceitos, é uma plataforma de inteligência artificial que pode ser utilizada em diversos contextos de soluções da Stefanini. Então, fala um pouco dela de uma maneira mais abrangente e fala melhor sobre essa oferta também que a Stefanini fez de uso da ferramenta por meio das empresas nesse momento complicado e para que ela pode ser utilizada. A Sofia é minha filha, né? Eu comecei esse projeto em 2013, tenho bastante orgulho dela. Talvez aí a plataforma mais ambiciosa de inteligência artificial desenvolvida no Brasil. Então existem outras empresas que fazem a mesma coisa, mas usando tecnologias externas. A gente optou por uma série de razões a desenvolver isso dentro de casa. Essa tecnologia ganhou o mundo aí com reconhecimento de Gartner, reconhecimento de ESG, hoje está no mundo todo. E a gente veio ganhando maturidade, atendendo, como você falou, catálogos diferentes, necessidades diferentes de empresas distintas,
tanto via bot de texto, via WhatsApp, via telefone, em canais diversos. E nesse momento, boa parte das empresas sofreu uma ampliação brutal da necessidade de conseguir atender remotamente também. A gente estava pronto e a gente fez uma oferta para o mercado de disponibilizar uma SOF que pode ser colocada no seu site, na sua intranet, no WhatsApp, em algumas horas, com informações de Covid. Então, a gente tem uma equipe fazendo a curadoria diária de informações, de atualizações, e os nossos clientes ou não clientes, quer dizer, qualquer empresa consegue colocar isso no website dela, onde ela desejar, muito rapidamente, e ter isso atualizado. E claro que a gente entende que a gente consegue ou pode depois ampliar esses modelos para outras necessidades, mas eu acho que foi também uma possibilidade das empresas experimentarem o que é essa ferramenta dial, que todo mundo fala disso o tempo todo, se é interessante, se não é, para que serve, e aí a gente teve muitos casos que a gente tem bastante orgulho aí na utilização dessa ferramenta. Sabe que até nós conversarmos um pouquinho antes aqui de começarmos a gravar, eu não sabia que você era o pai da Sophie. Então, parabéns ao pai, ao orgulhoso pai, porque você, inclusive, acabou de descrever de uma maneira muito interessante, ou seja, vocês optaram por desenvolver o mecanismo dela completamente internamente, né? Que não é algo simples, a gente sabe que isso tem uma complexidade, mas ela nasceu em 2013, então a garota já está ficando grande, então ela está madura, é isso? Ela nasceu em 2013 e assim existia muita dúvida a respeito da possibilidade de utilização real dessa ferramenta. É muito engraçado quando você olha para isso em perspectiva, né? E você pensa lá atrás que boa parte das pessoas dizia, mas não, isso nunca vai funcionar. Imagina um robô falando com você no telefone, falando com você, nem o WhatsApp estava começando, falando com você via chat e respondendo as suas perguntas. E a razão da gente ter usado... eu venho de inteligência artificial, né, como carreira. E a razão da gente ter iniciado o desenvolvimento interno foi que as ferramentas que existiam na época, que eram quase nenhuma, não entendiam bem português, elas eram muito ineficientes. E quando a gente começou, a gente entendia exatamente o que não funcionava nelas, o que a gente precisava fazer. Não que a gente tenha acertado em tudo, a gente cometeu, como eu estava te falando, né? Experiência é o nome que a gente dá aos nossos erros. A gente, como tem muita operação, a gente conseguiu, a gente errou muito e nesses erros a gente aprendeu bastante também, até chegar hoje nesse nível de reconhecimento global aí, que deixa a gente bastante orgulhoso, e o time inteiro, são mais de 70 pessoas hoje trabalhando no desenvolvimento da plataforma. Não, e o que é muito bacana é porque eu me lembro, nas conversas que eu já tive com o Marco, ele sempre citou a Sophie como uma peça estratégica dentre várias soluções que podem ser compostas para os clientes, né? Então, há uma diversidade de usos. A gente não vai citar nomes de empresas aqui agora, mas em muitas verticais, em muitas aplicações, e especificamente no bot, para tirar dúvidas sobre o Covid, você me falava que existem vários segmentos que já adotaram, ou dezenas, ou não sei quantas empresas já estão usando isso nos seus próprios sites, sem o custo, e implantaram rápido, né? Queriam implantar e vocês implantaram rápido. Em 2, 3 dias, empresas de segmento de saúde, empresas de logística, empresas do setor financeiro, muitas empresas e entidades públicas, que a gente tem bastante orgulho, a gente está disponibilizando isso também gratuitamente, sempre muito rápido. Você consegue criar uma instância de Sophie hoje em alguns minutos, e obviamente leva algumas horas para se integrar com os sistemas dos nossos clientes, e é isso que a gente fez, mas isso vem desse tempo de maturação aí da ferramenta, e eu acho que aí também a gente tem uma quebra de paradigma sobre o que pode ser feito, em que velocidade pode ser feito, e o objetivo no final é conseguir atender melhor o nosso cidadão lá na ponta que precisa de informação, e essa informação hoje, em razão da sobrecarga dos sistemas de atendimento, pode ficar um pouco complicada de se obter. Então, perfeito. Bom, e assim como o ponto certificado, inicialmente oferecido por 60 dias, mas em função das circunstâncias, isso pode ser alterado e está aí, está à disposição. Sugiro para as pessoas entrarem no site da Stefanini, vou colocar aqui na edição o endereço do site. É isso? As pessoas podem procurar e eventualmente contactar você.
podem entrar, você vai encontrar lá um formulário que vai te permitir preencher. E quando você preencher, a gente vai entrar em contato para explicar o que a gente precisa do lado do nosso cliente, né, para poder colocar isso em produção. Mas isso vai para uma fila e tem sido realmente muito rápido. Perfeito. Alex, muito obrigado. É a oportunidade de poder fazer um refresh das informações da Stefanini, uma empresa, não preciso nem citar o quanto ela é incrível em relação a tudo que cresceu. Começou numa salinha, o Marco sempre conta essa história, Sim. Começou há 20, 30 anos e hoje chegou a essa abrangência tão grande. E que a gente possa conversar novamente no futuro, e ainda mais você, como diretor de P&D, não vai faltar assunto ao longo dos próximos meses para a gente voltar a falar novamente. Pode ser? Flávio, eu que te agradeço novamente, foi um grande prazer, bela conversa. É sempre bom começar assim a semana, um bom papo, e estou sempre à sua disposição. Maravilha. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Alex, diretor de P&D da Stefanini. Muito obrigado, fique bem, seguro em casa e até a próxima. Obrigado a todos aí, até logo, tchau, tchau.